Curioso, eu acordei tarde, mas eu precisava dormir um pouquinho mais, já que a noite anterior meu sono foi péssimo. 18 graus, bora tomar um banho gelado e, cara, que qualidade de sono chinfrim, viu? 75 de 100, eu vou nem comentar. Bora para as reflexões do dia. Tamo aí nas 3 Golden Hours e antes de meditar, né, falar com Deus, ouvir um pouquinho o que Ele tem para falar para mim durante o dia, ter bons conselhos aqui do livro de Provérbios, eu gosto de, nesse momento, induzir realmente o estado de caverna. Eu sempre falo que a caverna, né, quando a gente entra na cave, a caverna não é um lugar, ela é um estado. E aqui, por exemplo, não é a minha cave, não é o meu escritório. É um escritório emprestado. Eu estou num pedaço de uma mesa. Mas está tudo bem. Quando eu viajo também, não é a minha cave. Mas eu frequentemente entro nesse estado de caverna. Então agora é o momento em que eu vou ler o livro de Provérbios, mas antes, para nada me atrapalhar, eu vou setar aqui a intenção do meu dia. Eu vou tirar um tempo para poder setar qual é o meu grande desafio do dia. Eu tenho vários, e eu preciso escolher um deles, e quando eu falo desafio, é desafio mesmo. Não é uma coisa simples, é aquilo que eu estou procrastinando, aquilo que é difícil de fazer, aquilo que eu estou com medo de realizar, e eu coloco na linha de frente, no campo de batalha para poder executar. Então, é mais ou menos como Davi se colocou, né? Davi não tinha armadura, Davi não tinha grandes habilidades para derrotar Golias, mas ele se colocou na frente como um canal de Deus e falou, cara, eu vou. Pela força humana, Davi obviamente iria perder. Pelo objetivo racional, Davi iria perder. Mas o nível de percepção de Davi era muito maior do que o racional, muito maior do que o emocional. Então, ele era completamente espiritual. Então, eu gosto de pensar nisso, porque eu gosto sempre de colocar os desafios. Eu sei, pode ser que dali na minha concepção eu não vou conseguir realizar aquilo. Mas, cara, eu coloco porque eu tenho a plena convicção que algum insight daqui ou daqui vai me fazer executar durante o dia de hoje. E se eu não conseguir executar, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque aí eu volto para um debriefing para entender por que eu não realizei. Me faltam habilidades para resolver, né? Ou fazer aquilo acontecer ou não. E aí, obviamente, eu me induzo nesse estado de caverna tomando um ativador matinal. Esse aqui, na verdade, é um potencializador. Ele tem 2 componentes específicos. Um deles é para me dar muita energia durante o dia. E eu lembro que antes eu tomava café, né? No primeiro momento da manhã eu tomava um café, achando que aquilo me daria mais energia por causa da cafeína. Só que a cafeína tem um problema. Ela sim, ela te dá um pico de energia. Só que esse pico também volta. Ele tem um efeito rebote. Ele vai, mas volta. E quando ele volta, dependendo do estado em que você estiver, por exemplo, faltando energia, ou o seu estado emocional esteja negativo, então você esteja assim, sei lá, preocupado com alguma coisa emocional, sabe? É bem provável que você caia na procrastinação ou na preguiça. Vai depender do seu estado do momento quando vier o rebote da cafeína. E aí você vai procrastinar mais, consequentemente você vai tomar mais um café, mais um café, mais um café, daqui a pouco você já tomou vários cafés e você não está executando com muita energia. Você está com ansiedade, está com batedeira no coração. E um dos componentes desse potencializador matinal, ele é 4,5, se não me engano, 5 vezes maior do que a cafeína. E ele tem teobromina, que não deixa existir esse efeito do rebote da cafeína. E fora isso, tem um outro componente aqui que cuida da minha mente. Como assim, Pedro, cuida da sua mente? É um componente que tem aqui, né, nesse combinado de especiarias. E esse componente, ele é amplamente utilizado em vários estudos. E a gente tem algumas comprovações que esse componente, ele ajuda você a prevenir doenças degenerativas como Alzheimer, demência e por aí vai. Então, eu estou aqui ao mesmo tempo, né, cuidando da minha mente, mas também cuidando da minha energia. Então, eu potencializo o meu desejo da manhã. Então, aqui eu já estou setando a minha intenção. Eu quero realizar esse grande né, desafio do dia. Ao mesmo tempo, a minha rotina hoje pela manhã ela vai ser um pouquinho quebrada porque eu tenho uma reunião. Então, dificilmente eu marco reuniões pela manhã, justamente porque eu gosto de ter esse tempo só para mim.
Mas, às vezes acontece e a gente precisa contornar, porque a intenção da rotina é que você se retire do mundo externo e se conecte com a sua cave, com esse estado de presença, esse estado do seu mundo interno. Só que às vezes acontece de eu ter reuniões nesses momentos e tá tudo bem. Isso rompe um pedaço da minha rotina, mas aí as coisas que eu vou adicionar, que seria treino, que seria leitura do dia, isso eu posso deixar para posteriormente, né? Mas essa coisa de meditar, de falar com Deus, de setar a minha intenção do dia, né? De ativar, potencializar ou acelerar o meu dia, esse momento é só meu, eu não deixo ninguém atrapalhar ele. Então agora é o momento que eu vou definir qual que é o meu grande desafio do dia. Logo em seguida eu vou fazer a leitura do capítulo 15 do livro de Provérbios e já eu volto com alguns insights. Geralmente aqui eu deixo 1h30 para meditar. Eu já tentei colocar 30 minutos, mas não adianta, eu vou profundamente, e esse é um momento que eu não economizo tempo mesmo. Porque é um momento que eu acredito que faz parte das 3 Golden Hours, né? E esse momento é o momento mais rico da minha manhã, que é o momento que vem insights, vem compreensões muito aplicáveis para o meu dia a dia, e principalmente, né, para a forma como eu lido com o externo, com as pessoas, com a sociedade. Então, geralmente eu não gosto de estipular um tempo específico, mas eu já tentei colocar 30 minutos, 40 minutos, 1h30, e às vezes, assim, chega até de ficar umas 2 horas aqui meditando, mas hoje, como eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu vou diminuindo, né, o desejo de continuar aqui. E faltam 12 minutos para acabar esses 30 que eu coloquei. Eu quero compartilhar uma coisa aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 31, que diz o seguinte: o ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Eu vou repetir. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Olha só que interessante. Quando a gente pensa vida, o que a vida tem para repreender a gente? Eu estava meditando muito nisso agora, né? Eu falei, poxa, mas o que seria a vida? O que seria a vida? A vida é o externo, é o interno, é o quê? É aqui dentro, a minha vida. Quem é que guia a minha vida? É o eterno. Então a repreensão vem dele. Todas as coisas que me acontecem, eu não estou dizendo que todas as coisas negativas que me acontecem vêm dele, não é isso. Mas todas as coisas que me acontecem cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Então esse é um princípio fundamental de quando a gente quer entender como Deus, como Cristo opera. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, ou seja, o bem e o mal, tudo aquilo que acontece na minha vida, se eu ouvir, se eu olhar para aquilo como algo bom a longo prazo, tudo coopera para o meu bem, tanto o mal quanto o ruim. Né? Tanto o bom quanto qualquer outra coisa negativa. Então aqui está dizendo, o ouvido que ouve a repreensão da vida, ele habita entre os sábios. E tem uma coisa muito curiosa no livro de Provérbios, quando a gente está falando sobre sabedoria. Isso não é conhecimento à toa que você encontra num livro, numa esquina, ou empiricamente que alguém te ensine. Não. A sabedoria, quando ela é falada na Bíblia, é uma sabedoria que vem do coração de Deus, são os mistérios de Deus. É o conhecimento que transcende a capacidade humana de entender. Então, pode pegar qualquer erudito, pode pegar os grandes gênios da humanidade, nada se compara à sabedoria de Deus. E aí quando aqui está falando que o ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios, ou seja, a partir do momento que eu lido com o seguinte princípio, estão acontecendo coisas ruins na minha vida. Mas eu aceito essas repreensões.
Eu entendo isso como chamadas de atenção. Eu entendo isso como mudanças. As coisas sempre vão mudar. Sempre estão mudando. Existe essa lei da impermanência. As coisas estão mudando a todo momento. E a todo momento, quando elas estão mudando, aquilo me leva para a zona de desconforto. Você entende por que eu começo a minha manhã tomando um banho gelado quando eu não posso tomar um banho de gelo, né? Mas independente disso, eu sempre vou tomar um banho gelado. Depois, isso é um tema para falar sobre isso depois. Mas eu já começo tomando banho gelado, independente se está fazendo hoje 19, 18 graus. Acho que era 18, né? 18 graus. Independente se esteja fazendo calor ou frio. Independente se eu esteja aqui no Brasil ou em outro país. Eu vou acordar pela manhã também, vou fazer minhas 100 flexões. As mais perfeitas possíveis. E se eu tô vendo que eu tô errando, eu vou fazer muito devagar. Errando assim, né? Fazendo de um jeito que é roubado. Eu vou fazer como? Devagar. Porque eu quero começar a minha manhã com desconforto. Eu quero começar a minha manhã potencializando as intenções do meu dia. Então, olhando para essa repreensão da vida, a gente percebe que ela nos leva para essa zona de desconforto. E essa zona de desconforto, se nós não estamos acostumados com ela, é difícil. É difícil porque a gente não consegue aceitar. Quando a gente olha para Deus, a tendência é a gente só olhar para coisas positivas. Mas as coisas negativas, a repreensão da vida faz a gente crescer. Você pode olhar, pega a sua maior dor, a maior problema que já aconteceu na sua vida. Faz uma engenharia reversa agora. Se isso não tivesse acontecido, onde é que você estaria hoje? Se você não achar que é positivo, você ainda não entendeu a completude disso. Ah, Pedro, mas eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Isso não é do seu controle. Isso é uma certeza que todos nós temos. Nós nascemos e vamos morrer. Porém, a gente pode se preparar em vida para a nossa velhice e para quando a gente não estiver aqui. Existem pessoas que não se preparam. E quando eu falo preparar, é emocionalmente, é psicologicamente e preparar também o nosso espírito. Só que, aqui, está dizendo o quê? Que eu habito entre os sábios. Se eu dou ouvido à repreensão. Habitar entre os sábios por quê? Deus, ele tem os sábios. Ele tem os sábios deles. Ele tem os sábios dele. Aqueles que ele derrama porções. Aquele que ele entrega muita sabedoria para que essas pessoas tenham muita percepção sobre a vida. Para que as pessoas se tornem pessoas que criam frequentemente coisas que vão mudar a sociedade, que vão mudar a humanidade, que vão levar a humanidade para um outro lugar e transformar a humanidade num lugar mais abundante e ainda mais interessante de ser vivido. Então, quando eu escuto a repreensão, eu habito entre os sábios. Então eu queria trazer isso aqui para você, esse pequeno insight, em que talvez hoje algumas coisas estejam mudando na sua vida. Algumas coisas estejam mudando de lugar. Assim como a gente está vivendo num momento, no Brasil, economicamente e nesse quesito político, que o dinheiro, esse ano de 2025, ele vai mudar de mãos novamente, porque todo momento de crise, o dinheiro muda de mão. E em todo momento que a gente vive de crise, coisas saem do lugar. Então, se você está vendo e vivendo esse momento de coisas saírem do lugar, e isso está te colocando e te empurrando cada vez mais para a zona de desconforto, aceita. Aceita. Entende que isso pode ser uma repreensão de Deus. Entende que a curto, médio ou longo prazo, você vai estar num outro nível de jogo. Você vai ter agradecido e vai ter desejado passar por esse momento sem reclamar, sem murmurar, passando por ele com alegria, em paz, pacificado. Por quê? Por causa desse princípio aqui, ó. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Da mesma forma que está dizendo, o ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Então, meu convite para você hoje é: comece a adotar doses de desconforto no seu dia, para que quando algumas coisas difíceis começarem a acontecer, ao invés de reclamar, você dá graças. Você acessar o coração de Deus e alegrar o coração de Deus, assim como Deus se alegrou com o coração de Davi.
E se você não entende absolutamente nada do que eu estou falando aqui, eu te convido a ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Você pode ler um por dia, entende? E é o que eu faço há mais de 2 anos. E esse insight, eu espero que ele faça muito sentido para você. Vou até continuar aqui o próximo versículo que diz o seguinte: aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. Ele é uma expansão do que está dizendo em cima. Tudo isso aqui eu já te expliquei, mas isso aqui é uma expansão do que está dizendo em cima. Então eu te convido a habitar entre os sábios, que é não reclame, seja grato pela vida que você tem. E se algo está difícil na sua vida, entende uma coisa, só está difícil porque você não está acostumado com essa zona de desconforto. E talvez nós, seres humanos, a gente nem esteja acostumado realmente com isso. Mas é por isso que é bom a gente sempre estar olhando para o quê? As coisas são impermanentes. Mesmo o rico, o pobre e o miserável, todos eles têm dores. Todos eles se sentem mal. Entende? Eles não estão 100% plenos. A maior mentira é quando a gente acha que se a gente tiver uma fortuna nós seríamos 100% felizes. Mas na verdade não é. Você vai ser muito feliz. Muita coisa vai ser facilitada na sua vida, mas não representa a completude de quem você é. Então eu espero que tenha feito sentido isso para você. E que esse vídeo, que isso que eu acabei de falar, toque seu coração para você executar 2 coisas, que são os 2 insights que eu gostaria de compartilhar com você aqui. O primeiro deles é, comece a adotar doses de desconforto nas suas manhãs, principalmente nas suas 3 golden hours. Isso vai trazer muitos novos insights e downloads vindo da trono de Deus para sua vida. E o segundo ponto é, adote esse princípio de que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Quanto mais coisas difíceis acontecem na sua vida, e você menos reclamar, e você mais se conectar com o coração de Deus, e se rasgar e falar com Ele, a tendência é que essas coisas, elas terminem de uma forma diferente. E você tenha clareza para aproveitar muito o que tem acontecido com você, de maneira, as coisas negativas, você encontre coisas positivas, entende? Para sair disso, para se melhorar, ou para, num curto espaço de tempo, você olhar e falar, ainda bem que isso me aconteceu. Porque isso foi livramento de Deus para minha vida. Ainda bem que isso aconteceu. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Então eu queria falar isso com você. Espero que tenha feito muito sentido esse insight. Então, bora, porque ainda eu estou nas minhas 3 golden hours. E te recomendo fazer o mesmo, hein? Bora, curioso? Você espera que as pessoas vão falar, nossa, que conteúdo legal? Não. Não. Não, é um conteúdo que explodiria. Terminei a primeira reunião do dia agora e o grande ponto aqui é o seguinte, se eu deixar para ler o primeiro livro do dia mais tarde, eu vou encavalar as coisas. Então, agora são exatamente 1h da tarde. Então, vou ler o primeiro livro do dia agora. O treino eu vou jogar para mais tarde, porque senão as coisas não acontecem. Então tem dias que é isso mesmo. Por isso que é bom começar o dia com doses de desconforto, para você saber reorganizar, voltar à sua rotina da forma como você desenhou. Então, bora que agora é a hora de ler. Aí, 30 minutos da leitura do dia. Esse livro tem sido incrível para minha compreensão de alguns pontos que eu gosto e considero imprescindíveis na vida de todo empreendedor, de todo empresário, de pessoas que se consideram líderes em alguma função ou em algum projeto ou movimento. A curiosidade. Esse livro aqui ele tem falado muito para mim, esse livro aqui ele tem tocado muito no ponto da curiosidade. Quando ela começa com uma pergunta. Então aqui, hoje eu estava lendo sobre um médico que está em busca da cura para o câncer, um tipo específico de câncer, e o start para a pesquisa dele, e para as comprovações que ele conseguiu, e para as
e para os benefícios, né, as informações positivas que ele trouxe para a comunidade científica no mundo inteiro, vieram apenas por causa da curiosidade dele. Ou seja, ele olha para uma salamandra e se questiona, tá, a salamandra, ela consegue se regenerar. Se ela perde, né, um membro, ela consegue se regenerar. A lagartixa também. O grande ponto é, por que nós, seres humanos, a gente não consegue fazer isso? Beleza, temos a resposta. Mas e as nossas células? Será que a gente consegue revitalizar, revigorar as nossas células de uma forma que nós conseguimos curar o câncer? E através dessas perguntas, alguns cientistas se juntam nesse projeto e começam a estudar muito sobre esse tema e conseguem fazer e avançar pesquisas que trazem muita informação positiva para a comunidade científica. Ou seja, tudo começa por uma pesquisa ou por uma pergunta ridícula. E essa pergunta ridícula, ela tem um fundamento, a curiosidade. Por isso, continue sempre curioso. Primeira leitura do dia, done, são 1h37 da tarde, agora eu vou focar em algumas coisas do trabalho, porque de fato eu estou 100% preparado para o meu dia, porque eu sei que hoje o dia está assim, ó, grind, está apertado, e eu preciso resolver o meu desafio do dia, preciso treinar, tenho mais uma reunião na minha agenda e preciso acompanhar o meu time de alguns colaboradores ainda hoje. Então, vamos aí, que hoje o dia é longo. Bora! Hoje o dia tá tão cheio que eu me esqueci de fazer uma revisão de um enxame que a gente resgatou recentemente para a gente levar para o nosso apiário. Mas a história desse apiário depois eu conto. E o dia tá tão cheio de coisas que eu me esqueci dessa tarefa de hoje. Pra você ver. Aí agora me deu um estalo, eu falei, putz, pausei tudo que eu estava fazendo porque eu preciso ver como é que as abelhas elas estão se comportando, como é que a rainha tá ali. E se essa colmeia, né, esse enxame, ele tá saudável para a gente levar ele para o apiário. Então, estou aqui com o fumegador. Estou aqui também com a minha companheira, né, Vaninha? E agora é colocar o EPI e ir lá ver como é que tá a colmeia. Então, bora! A caixa ela tá num lugar bem específico aqui da casa. Sempre que eu resgato um enxame, uma das coisas mais interessantes que eu gosto de observar é o padrão de comportamento da sociedade que está ali dentro. Então, por mais que dê uma desorganizada e uma bagunçada na vida das abelhas quando elas são resgatadas em algum lugar que representa, por exemplo, perigo para qualquer pessoa que está passando ali por perto, com o tempo ela vai se organizando. E o tempo não necessariamente demora muito, né? Alguns dias a gente já consegue ver algumas mudanças. E o comportamento delas, por exemplo, quando ela está sem uma rainha, o comportamento quando as abelhas campeiras não estão ali, quando as sentinelas não estão ali, é bem diferente, principalmente quando não tem zangão numa colmeia. Então, é interessante a forma como cada abelha tem a sua função na colmeia e como elas se organizam ou como a colmeia fica bagunçada nesse processo de desorganização. Então, esses padrões de comportamento delas tem muita referência, né, com a nossa sociedade, a nossa organização, da forma como a gente vive. É um negócio assim excepcional. Qual o grande lance? As abelhas, elas estão muito fracas. Então elas não têm alimentação aqui. Elas foram resgatadas, elas já acabaram com a alimentação. Então muitas abelhas estão morrendo. Ó. E elas estão muito fracas, muito devagar. Então qual que é o grande lance? A gente alimenta elas para dar uma fortificada na colmeia
e ver se ela se recupera. Por isso que tá dando furídeo, tá faltando vitamina D dentro do enxame, né? Então a intenção é a gente alimentar elas, colocar aqui 1,5 litro, quase 2 litros de alimento, para dar uma fortalecida nelas para elas reagirem. Senão, um processo aí de 10 ou menos de 10 dias, essa colmeia deixa de existir. Então, bora lá. Acabei de gravar aqui, tá até escuro. Acabei de gravar aqui parte do meu desafio do dia, que era colocar em prática algumas coisas que eu já estava procrastinando. Não ficou da melhor forma, mas cara, é isso. Às vezes as coisas vão ser feitas pra gente poder lapidar no processo e entender as melhorias. Mas o grande ponto é esse, tá feito o desafio do dia concluído. Então agora é dar uma olhadinha aqui para ver como é que ficou e pirulitar, correr para poder treinar, porque são exatamente 6 horas, 5h58, quase 6 horas da tarde. E quando começa a chegar esse horário, treinar esse horário, é muito difícil, porque você já passou por desconfortos no dia, dificuldades no dia, e a sua força de vontade, a cota da sua força de vontade no dia tá diminuindo. Segundo o meu relógio, ele tá dizendo o que aqui, ó? Eu tenho ainda 28% de 100 de energia no corpo e o meu estresse está com 87, o que significa que é muito alto. Então eu preciso relaxar um pouco a cabeça agora, porque senão eu perco mais energia. Mas é isso, né? A partir das 6 horas começa a bater o quê? O desânimo, aí você vai procrastinando, quando você vai ver já é 8, você não quer treinar. Então eu preciso correr aqui, gastar no máximo 1 hora para resolver o que eu preciso resolver e ir treinar no máximo às 7 horas. Então, bora, curioso! Eu não sei qual que é o plano que você tem para sua vida, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é correr, seja de madrugada, seja à noite, seja de manhã. Obviamente que dentro da minha rotina tem dias que eu preciso correr esse horário e tem um timing. Eu não posso correr, por exemplo, sei lá, 8 horas da noite, né? Que isso é um grande problema, tendo em vista o descanso que eu preciso ter. E olhando para isso, eu estou mudando a câmera aqui de lado para poder enxergar o caminho, porque está muito escuro. Mas quando eu olho para isso, eu penso o seguinte, né? Por que eu corro? Além de curtir muito o esporte, além de ser ultramaratonista, eu não comecei correndo 100 quilômetros, entende? Eu não comecei a correr a La Mission, que é 80 quilômetros. Eu comecei no baby steps mesmo, sabe? Tipo, nos 5 quilômetros, depois os 10 e por aí vai. Mas eu percebi uma coisa muito interessante na corrida, que foi o processo de conseguir entrar num estado de flow absurdo, que é entrar num processo 100% meu, comigo mesmo, para poder observar, entender pontos de fuga ou pontos cegos de tudo aquilo que eu estou executando. Então, por exemplo, em 2025 eu tenho um plano para minha vida. E sempre que eu corro, eu consigo refinar
e masterizar cada vez mais esse plano para chegar nos resultados que eu estou buscando, entende? Então a corrida, ela me entrega esse estado de concentração, esse estado de presença, esse estado absurdo de entendimento e de clareza que eu preciso. Então, correr para mim não é simplesmente uma atividade física, né? É quase que um estado meditativo, né? É quase que entrar num universo de muita clareza, de muito entendimento, em busca dos resultados que eu mereço, né? E desejo para minha vida. Então, fica aí esse insight do porquê que você faz o que você faz. E para mim a corrida, ela representa um ativo muito forte, né? Então assim, obviamente que eu gosto, né, de levantar peso, de treinar com o peso do meu próprio corpo e tal, mas a corrida seria um dos esportes prediletos que eu tenho. Agora, tem um objetivo muito claro do meu treino. Eu entendo que quando eu leio, quando eu tenho uma rotina 100% estratégica, eu entendo que quando eu tenho o meu momento de falar com Deus, eu estou alimentando o meu espírito, entende? Eu entendo que quando eu estou buscando conhecimento e sendo curioso e tendo uma rotina, eu estou naturalmente cuidando da minha mente, e quando eu corro, eu estou cuidando do meu corpo. Então essas 3 esferas, estar bem com elas, faz com que você acelere o nível de resultado que você tem, que você pode ter para sua vida. Então fica aí um insight do porquê, né, do porquê que eu treino, e talvez você possa adaptar esse princípio na sua vida, né? Do porquê que você está treinando, por que você está fazendo o que você está fazendo. Tá tudo bem se você estiver fazendo para poder melhorar o seu corpo, para poder emagrecer, mas fica aí o insight. Existe a possibilidade de você usar o exercício físico para obter resultados em outros âmbitos da sua vida que você merece. Então é isso, curioso, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Eu te convido a acompanhar a minha rotina e acompanhar o plano que eu desenvolvi para chegar nos resultados que eu estou buscando pelos próximos 10 fucking anos. Go out. Curious. Tamo junto.